Então olha só, para mim uma das habilidades mais importantes que o ser humano pode aprender na vida é disciplina. Gilberto, e por que disciplina? Você vai notar que quando você tem um projeto na sua vida, primeiro, muita gente nem começa. Segunda coisa, tem algumas pessoas que até começam, só que tem gente que começa que não consegue continuar. E a quantidade de pessoas que começam, continuem e concluem algum projeto é mínima, é muito pouco. Gilberto, o que seria uma tradução legal para disciplina? Eu adoro a palavra consistência. Você vai notar que os grandes projetos, aqueles que mudam sua vida para sempre, são aqueles que requerem energia e requerem tempo. Não adianta ser aquela pessoa imediatista, sem paciência, achando que você vai mudar a sua vida da noite para o dia. Geralmente é uma estrada longa, cheia de buracos. O que é uma estrada cheia de buracos, professor? Que você vai cair bastante, você vai errar, você vai fracassar, só que você tem que saber significar bem esses erros, significar bem esses fracassos. E por que é uma estrada longa? Porque demora para chegar. É por isso que você vê tanta gente assim indo para o plano B. Gilberto, qual que é o plano B? É aquele plano mais fácil, que requer menos tempo, requer menos energia. Só que você sabe muito bem que quando você começa a vivenciar seu plano B, parece que você não preenche aquele vácuo emocional. Você está trabalhando com uma coisa que você não gosta, logo você não dá o seu melhor. Se você não dá o seu melhor, você vai ser pouco remunerado, você não vai ser bem reconhecido, as pessoas não vão falar bem de você e é por isso que você vai viver frustrado e infeliz. Todo santo dia você vai ficar super tenso na hora de ir pro trabalho, você não queria ir pro trabalho. Você vai ficar contando as horas para chegar logo um feriado ou chegar logo a sexta-feira para postar no stories assim, ó, sextou, para você passar o final de semana inteiro sem aquela tortura que você tanto odeia, que é o seu trabalho. Só que isso só acontece com as pessoas que não estão aqui na Terra cumprindo o seu propósito, cumprindo aquilo que realmente nasceram para ser. Lembra que você nasce em dois momentos. O primeiro quando você sai da barriga da sua mãe e o segundo quando você descobre qual que é seu propósito aqui na Terra. E tem muita gente que ainda não descobriu e hoje um dos meus objetivos para te ajudar com disciplina é te mostrar um pouquinho sobre clareza de vida. Gilberto, onde que eu quero chegar? Nos próximos 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos? Qual que é o legado que eu quero deixar para minha casa, para minha família, para minha cidade, para o mundo? Tem como descobrir essas coisas, professor? Tem. E inclusive isso é um dos grandes combustíveis da disciplina, que é o significado. É você lutar por uma causa que é maior ou mais importante que você mesmo. Mas eu vou categorizar melhor essa disciplina para você. Eu vou te mostrar aqui, ó, essas 3 camadas da disciplina. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quem não tem disciplina, a princípio, são as crianças, os adolescentes, que a gente precisa impor disciplina para eles. São aquelas pessoas que precisam de quê? De muitas regras, de um clima muito pesado, precisam de punição, precisam de recompensa. Sabe o que é a recompensa? Ah, se você tirar notinha boa, te dá um videogame. Ah, se você tirar notinha boa, te deixo sair. Ó, se você não sair bem na prova, eu vou tomar seu celular. Isso aí é aquele tipo de pessoa que não tem disciplina, logo ela precisa dessas coisas. E é super normal quando a gente é criança e adolescente ter que utilizar desses recursos para construir disciplina. Isso é super normal, tá? Até porque uma criança ou um adolescente às vezes não tem tanta maturidade assim. Isso aí, gente, envolve muito desgaste, envolve muita dor, é aquela brigaiada em casa. Você é aquela pessoa que precisa sempre de um ambiente para estudar. Gilberto, em casa eu não estudo de jeito nenhum, eu preciso da escola. Pois é, logo você não tem disciplina. Você está falando claramente para mim que alguém precisa te impor um ambiente, quase que um cabresto, quase que um curral, para você conseguir ter foco, concentração e disciplina para conseguir estudar. Você não deve se orgulhar disso, muito pelo contrário. Sendo bem sincero para você, se você não tem disciplina, hoje é uma das grandes oportunidades de você aprender a habilidade da disciplina de forma científica, metodológica. A gente vive um dos anos mais difíceis da nossa história, que é esse ano de pandemia. Então aprender sobre disciplina, gente, nunca foi tão importante assim. Vou te falar, você pode ter acesso às melhores escolas, aos melhores professores, usar os melhores livros do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, gente. Que se você não tiver disciplina, tudo isso que você tem é chantilly em bolo de lama. Vou repetir, é chantilly em bolo de lama. Não vai adiantar nada ter acesso à melhor escola, ao melhor livro, aos melhores professores, se você não tem disciplina. E eu conheço pessoas ali que têm muito dinheiro, mas têm pouca vontade. Tem pouco brilho no olho, tem pouca fome, vontade de vencer, força de vontade, quer fazer acontecer na vida. Não tem disciplina nenhuma. Aqui, ó, nessa parte da disciplina imposta, que é a primeira camada do iceberg, vai lá, eu penso muito só em mim o tempo todo.
A pessoa só foca no eu, ela é muito egoísta. Ela não faz as coisas porque ela só pensa nela o tempo todo. Ela não é capaz de pensar na família dela, ela não é capaz de pensar em outras pessoas que dependem dela, ela não é capaz de pensar no mundo, é claro. Se ela só pensa nela, ela não consegue pensar no nós. Logo, o egoísmo faz com que ela não haja, não pratique, não execute as coisas que precisa fazer. Professor, só que já existe uma segunda camada. São pessoas que já têm disciplina. É aquela disciplina consciente. São aquelas pessoas que elas são autônomas. Eu não preciso de alguém ficar gritando no meu ouvido, Gilberto, para eu conseguir estudar. Eu não preciso de alguém ficar tomando o meu celular ou deixando eu ir em festa ou não para conseguir estudar. Eu já tenho autonomia, autorresponsabilidade, protagonismo, autodomínio sobre a minha vida. Não precisa ficar me enchendo o saco, eu já sei o que eu preciso fazer. Ótimo, tem gente que é assim. Gilberto, essa pessoa já consegue seguir um planejamento? Sim, essa pessoa já consegue montar e ela já consegue seguir um planejamento, tá? Essa pessoa ela consegue controlar a própria energia também. Como assim controle de energia? Uma das coisas que você precisa entender é que para ter disciplina, ou seja, consistência em praticar as coisas todo santo dia, se você não tiver com a sua termoelétrica muito bem afinada, você não consegue continuar. E às vezes não é falta de força de vontade, às vezes não é falta de querer, gente, é falta de energia mesmo. Eu vejo gente que fica indisciplinada simplesmente por esgotamento físico. Os recursos energéticos acabam, a mitocôndria não está funcionando direito mais. Logo, essa pessoa para de executar aquilo que ela deveria estar executando, tá? Gilberto, nesse nível aqui, a pessoa também precisa ver progresso. Se a pessoa não vê progresso, a disciplina dela corre risco, tá? Quem não gosta de ver progresso em algumas coisas que está fazendo, né, gente? Só que hoje você vai entender que nem sempre vai existir progresso. E isso não necessariamente vai te fazer parar também, viu? Mas vai lá, quem está nessa segunda camada aqui precisa ver progresso. Outra coisa, essa disciplina aqui, ela dura curto ou médio prazo. Geralmente é aquela disciplina focada em uma atividade. Você pode ter muita disciplina na academia, mas você não tem nos estudos. Você pode ter muita disciplina nos estudos, mas você não tem na academia, na sua alimentação, na convivência com a sua família, na hora de estudar inglês. Ou seja, sua disciplina é canalizada em um lugar só. Essa é a camada 2, tá? Vai lá, essa pessoa que está na camada 2, ela também não sente prazer fazendo. Ela faz porque é necessário. Gilberto, eu acho que eu estou nessa camada 2, porque eu não tenho muito prazer estudando não. Só que eu faço porque eu sei que é necessário. Eu sei que o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher no futuro recompensas muito positivas. Eu sei, Gilberto, que eu sou a salvação da minha família. A minha família hoje passa por dificuldades financeiras. Meu pai, nessa época de pandemia, foi demitido. Minha mãe não está conseguindo sustentar bem a casa. Logo, eu sei que se eu estudar hoje, no futuro eu vou conseguir dar uma vida melhor para minha família. Ou seja, você faz não porque você gosta, mas você faz porque é necessário ser feito. Gilberto, é aquele tipo de pessoa que não pensa mais só no eu, ela consegue pensar no nós. Vou te dar um exemplo simples. Eu não sei se você conhece um fumante. A pessoa é fumante, só que de repente o filho chega no pai e fala assim, ó, pai, pode fazer um pedido? Por favor, papai, para de fumar. Aquele pai pode ser um fumante de mais de 20 anos, que quando a filha dele fala aquilo para ele, gente, ele pensa no nós, ele não pensa só nele, ele pensa na família dele inteira. Aquilo é uma motivação maior para ele parar de fumar e conseguir ter disciplina todo santo dia de não pegar mais aquela carteira de cigarro. A mesma coisa acontece com os alcoólatras, a mesma coisa acontece com os viciados em droga, a mesma coisa acontece com pessoas que são viciadas em qualquer outra coisa. Quando a família é envolvida, ela tem uma disciplina maior de parar ou começar a fazer alguma coisa. Gilberto, só que existe um terceiro nível de disciplina. Qual que é esse terceiro nível de disciplina? É aquela disciplina, gente, inconsciente. Eu não sei se você já conheceu aquelas pessoas imparáveis. Você não sabe de onde vem tanta energia. Você não sabe como é que essa pessoa consegue trabalhar e estudar todo o santo dia sem parar durante muitas semanas, durante muitos meses, durante muitos anos. O que tem por trás dessa pessoa? Será que ela é um robô? Será que ela é um androide? Será que ela é um ET? Da onde vem tanta energia? Pois é, você vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Dentro das 12 leis da disciplina, eu vou te falar bastante coisa sobre isso aqui. Gilberto, essa terceira camada é a disciplina inconsciente. A pessoa não precisa ficar planejando muita coisa, ela não precisa de punição, não precisa de recompensa, não precisa de ambiente, nada disso. Olha só, essa pessoa tem consistência no longo prazo. E quando eu falo longo prazo, gente, eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de 6 meses, eu não estou falando de um ano. Ah, eu vou ter disciplina até passar. Não é isso. Quem tem disciplina até passar, tá aqui, ó, disciplina consciente. Essa pessoa que tem disciplina pro resto da vida.
Porque ela não é movida simplesmente a uma recompensa de curto ou médio prazo. Ela é movida por uma coisa que é muito maior ou mais importante que ela. Como é que chama isso? Professor, o nome disso aqui é significado. Você pode chamar de significado, você pode chamar de missão de vida, você pode chamar de propósito, você pode chamar de chamado, pode chamar do que você quiser. Mas anota aí, Gilberto, o que é significado? É uma causa que é maior ou mais importante que você mesmo. Tem gente que vai encontrar o significado no trabalho, tipo eu. Eu acredito que o que eu faço, que é desenvolver pessoas, contribuir com a educação do meu país, é muito mais importante que eu mesmo. Isso é maior que o próprio Gilberto. E é isso que me faz não parar, porque eu luto por uma causa que não é simplesmente emagrecer, não é simplesmente ficar mais bonito, não é simplesmente ter a melhor casa, não é simplesmente ter o melhor carro. Eu quero desenvolver as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes pessoas que eu nem sequer conheço. Tem muitos de vocês que me acompanham há muito tempo que eu nunca vi na vida, mas eu tenho um prazer descomunal em estar aqui sabendo que você está daí me assistindo e que eu estou contribuindo em desenvolver sua vida. Quem está aqui nessa camada de disciplina inconsciente já são pessoas que não simplesmente lidam com energia fisiológica. São pessoas que lidam com a energia psicológica e espiritual. São energias que às vezes você não consegue metrificar. Ela não tem muito a ver com a mitocôndria, não tem muito a ver com o intestino, não tem muito a ver com o cérebro. Gilberto, como é que eu faço para ter esse tipo de energia psicológica e espiritual? Que é aquela camada a mais de energia que a gente tem. Vou te falar depois, tá? Outra coisa. Essa pessoa que está aqui nessa camada da disciplina inconsciente, ela não precisa nem de pessoas e nem de ambiente para fazer ela conseguir estudar. Escuta só uma coisa, você é moldado pelo ambiente que você vive. Se você está rodeado de pessoas que estão estudando, se você está num ambiente de muito compromisso, comprometimento, de pessoas engajadas nos estudos, aquilo é claro que vai moldar seu comportamento. Só que esse tipo de gente aqui pode estar no pior ambiente, convivendo com as piores pessoas, que ela começa a moldar o clima do ambiente. Ela começa a moldar o comportamento das pessoas. Ela é como se fosse um imã positivo que vai irradiando ondas e vai construindo as pessoas ao redor, vai desenvolvendo para melhor as pessoas ao redor dela. Gilberto, e por que essa pessoa faz? Por que ela executa? Por que ela todo santo dia tem essa consistência? Porque ela está fazendo uma coisa que é necessário, ela vê que é necessária aquela tarefa, só que ao mesmo tempo ela sente prazer fazendo. Olha aqui no fundo do meu olho. Daqui 10 anos, você só será um excelente profissional se você for completamente apaixonado por aquilo que você faz. Se você ainda for bom, ter talento para isso, cara, acabou. Você vai ser um outlier. Aos olhos de quem está te vendo, você pode ser até um gênio. Agora, Gilberto, eu não tenho muito talento, mas se você for apaixonado pela medicina, quando você entrar na faculdade, você vai notar que aquela dificuldade em biologia, ela vai sumir. Porque você vai se dedicar tanto, que você é tão apaixonado por aquilo, que você vai melhorar em biologia. Se você quer muito em engenharia, mas você é péssimo em exatas, você vai notar que quando você entrar em engenharia, você vai fazer o que for. Você vai estudar pelo livro do Anton de Cálculo 1 pelo menos 10 vezes a mesma matéria, mas você vai ficar bom naquilo. Porque quando existe paixão, o talento é acelerado. Vou repetir, quando existe paixão, eu consigo construir qualquer habilidade. Gilberto, mas eu tenho bloqueio ou dificuldade em exatas. Vai por mim, com paixão você consegue qualquer coisa. Você já escutou aquela frase que o amor move montanhas, não já? Pois é, aquela clássica história, não sei se você já viu, aquela mulher que tá lá no Kansas, de repente a picape fura o pneu. Daí ela desce, ela pega o macaco, levanta a picape dela e ela tá lá trocando o pneu, tranquila, de repente a filhinha dela sai do carro e vai mexer no macaco. E de repente ela desestabiliza o macaco, a picape cai em cima da filha dela. O que ela faz? Tem até a câmera filmando isso aí. Ela pega a picape, gente, e dá aquela levantadinha assim. Claro que ela não levanta e capota a picape, mas ela dá aquela levantadinha assim, ó, e a criança vai e sai. Da onde que veio toda essa energia dessa mãe? Mãe franzina, 60 quilos, baixinha, conseguir levantar uma picape? Pois é, existe uma coisa que transcende a fisiologia. Gilberto, esse tipo de pessoa que está aqui ó, na disciplina inconsciente, ela pensa no eu, pensa. Ela pensa no nós, pensa. Só que ela pensa muito mais no eles. Vai, aqui em cima você é egoísta, é só eu. Aqui você já quer mudar a vida da sua família. Agora aqui você quer mudar a sua vida, a vida da sua família e de pessoa que você sequer conhece. Gilberto, dá exemplo de pessoas assim, vai. Para mim a maior referência, Jesus Cristo. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King.
Todos eles tinham um significado, um propósito maior na vida. Eles lutavam por causas que eram maior ou mais importantes que eles mesmos. Você não vai ver esses caras com preguiça. Você não vai ver essas pessoas procrastinando. Você não vai ver essas pessoas lutando para querer chegar logo o feriado para não ter que fazer nada. Torcendo para chegar logo a sexta-feira para falar para todo mundo sextou e eu vou ficar sem trabalhar durante 2 dias. Gente que tem significado na vida não procrastina, não tem preguiça e ainda não precisa de ninguém ficar mandando ela estudar. Não precisa de ninguém ficar mandando ela trabalhar. Gilberto, eu quero ter esse tipo de disciplina. Você me ajuda? Te ajudo. Eu, Gilberto, era assim, até o 9º ano do ensino fundamental, eu não era assim. Quando eu entrei no ensino médio, gente, no primeiro ano do ensino médio, eu realmente defini qual era o meu significado. Eu sou a 4ª geração de professores da minha família. Com 14 anos eu decidi o que eu queria. Eu queria ser professor, ajudar pessoas a se desenvolverem, eu queria abrir a minha própria escola, eu queria impactar uma série de jovens, colocar esses jovens na faculdade. E eu lembro que eu coloquei esse propósito, essa meta de vida com 32 anos. Eu falei que com 32 anos eu queria abrir a minha escola. Ou seja, eu ia ser professor dos 18 até os 32 e com 32 eu abriria a minha escola. E eu te falo que eu já abri minha escola desde os 24 anos de idade. Gilberto, nossa, você é precoce, começou muito cedo. Não é uma questão de ser precoce. Na verdade, eu comecei a planejar minha vida muito cedo. Quando eu encontrei o significado da minha vida com 14 anos, eu demorei 10 anos até abrir minha escola. Foi muito tempo. E hoje, nessa aula, você também vai ter uma oportunidade de como construir seu significado. E, obviamente, isso vai te gerar muito mais disciplina.